Fê, pra quem tá num momento assim desesperador, como parecido com isso que você passou, né, nesses dois relatos que você trouxe hoje aqui, qual que é o seu conselho pra essa pessoa? O que que você diz pra ela? No meio desse turbilhão inteiro aí? Ai, é difícil falar disso, até pelo que eu vivi de fato, sem cair um pouco no que talvez pareça um clichê, mas eu vou um pouquinho além, tá? Que é você se permitir, de fato, ser dirigido, ter a sua vida e o seu destino dirigido por Deus, né? Porque olha só, quando eu falei, Senhor, eu não posso perder minha saúde mental, Ele me ouviu instantaneamente. Uou. Mas eu passei 54 dias implorando misericórdia para que meu pai não falecesse. E essa oração não foi respondida como eu gostaria que fosse. Uou. E foi muito louco porque, assim, Uhum. pouco menos de um mês depois que meu pai faleceu, eu, minhas duas irmãs e minha mãe, a gente meio desolada, assim, a gente sentou para tomar um café num lugar um dia. E a gente ficava meio sem palavras, sabe? Quando tá todo mundo tão assim que a gente não tem muito o que falar. Some o assunto. E aí, nesse dia, a gente começou a falar um pouco sobre aquilo que a gente tinha vivido. E ali, Hum. nós quatro, Hum. falamos a mesma coisa. A gente falou assim, gente, a gente passou, assim, 54 dias orando de madrugada. Aí teve um período, a gente tirava de hora em hora e reunia todo mundo e ajoelhava, aquela intercessão Uhum. constante, aquela coisa assim. E a gente tava muito cansada, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Na semana que meu pai faleceu, a gente conversando, a gente viu que nós quatro, naquela semana, fizemos a mesma oração. Que a gente falou o seguinte: Senhor Deus, eu tô exausta. Eu não consigo mais lutar. Eu entrego nas tuas mãos. Pro Senhor Uou. fazer o que o Senhor quiser. E só me ajuda depois passar Uhum. pela situação se a tua resposta não for aquilo que eu quero. Uhum. E parece que foi quando nós quatro entregamos que Deus fez o que Ele tinha como propósito para as nossas vidas. E Uou. que é muito triste não ser a resposta que eu queria. Sim. É muito triste quando Deus não dá a resposta que a gente quer. É, mas a gente não pode. É isso que eu quero falar para você que tá ouvindo. O fato de Deus ter te falado um não, não quer dizer que Ele não tenha te respondido. Quer Uhum. dizer que Ele falou não. E se você é mãe, se você é pai, você fala não para os seus filhos várias vezes, infinitas Uhum. vezes Uhum. ao longo da vida, e você quer o melhor dele, porque você já tem mais conhecimento, você já tem uma percepção de mundo, você sabe o que aquilo pode causar ou não, e você Uhum. vai falar não por mais que a criança esperneie, Uhum. né? Então, se você orou ali com o teu coração sincero e Deus te deu uma resposta positiva, incrível. Testemunha, fala, tem gente que precisa ter essa esperança renovada. Mas Uhum. se Deus não te respondeu, ou se Ele falou não, Uhum. entrega, sabe? Uhum. Confia. Aí eu falei muito isso durante esse período, então eu falava muito isso pra minha mãe e pras meninas. Eu falava, gente, a Uou. gente foi crente a vida inteira pra Uhum. agora a gente passar por isso. Você imagina se a gente não fosse crente e Uou. tivesse passando por isso? Ia ser muito pior, você não Uou. concorda? Uhum. Eu falei assim, gente, agora é a hora da gente exercitar a nossa fé. Porque Uou. exercitar a fé quando tá ganhando dinheiro, tá bem sucedido, Fica tá tudo fácil. dando certo. Beleza, tranquilo exercitar a fé assim. Uhum. Testemunhar e falar, nossa, das maravilhas que Deus faz na minha vida, incrível. Tem que Uhum. falar mesmo. Mas não é porque Deus falou não que Uhum. você deixou de ser filho, que você deixou de ser Uhum. amado. Quer dizer que ele sabe o que é melhor pra você. Uou. E eu acho que lindo o que a Eishila falou, né? Quando o filho dela faleceu. Que ela fez até a música, né? O milagre sou eu. Talvez Uhum. o milagre seja eu. Talvez o milagre seja eu estar aqui hoje falando sobre isso. E talvez alguém que esteja me ouvindo precisasse estar ouvindo isso, sabe? Será? Então, é difícil pra caramba, cara. Mas eu acho que a gente tem que dar. Quando a gente recebe um não de Deus, acho que é o momento da gente dar glória e agradecer, porque nós temos a esperança da vida eterna, porque nós temos um Deus que nos sustenta, porque Uhum. nós podemos recorrer a uma força que existe, que é presente e que faz aquilo que precisa fazer na nossa vida, Uou. né? Então, principal de tudo, de viver situações tão
que fogem tanto, né, do nosso controle, é justamente a gente entender que o controle não tá mesmo na nossa mão, tá na mão de Deus e a gente precisa confiar. No final das contas é isso. Confia e vai. Descansa e se entrega. Olha só, Fê, eu gosto muito da ciência, da psicologia, adoro esse assunto também. E tem uma definição incrível sobre as dores, né? Para que servem as dores? Nada mais, nada menos como aprendizado. Existem aquelas pessoas que escolhem passar por um momento difícil, doloroso como esse, apenas para sofrer. Outras pessoas decidem usar essa dor como mola, impulsionando o crescimento, que seja ele emocional, espiritual, financeiro, né? E olha só, vocês pararem e entender o porquê vocês tiveram um contato com a espiritualidade, com Deus, com a fé, desde sempre. Exato. Então, olha quanto aprendizado aí. Eu tenho certeza que essa conversa entre vocês durou ali algumas horas, não é mesmo? Então, olha só, você já se fez essa pergunta, você que está ouvindo a gente aqui. Por que será que você está passando esse desafio? Por quê? Para quê? Percebe que aquela pessoa que você admira tanto, que você se inspira, normalmente é pelo que ela venceu. Exato. E o resultado disso. Então, olha só, tudo na nossa vida, Fê, vai vir através de alguém, o que é bom e o que é ruim. E não adianta. Vai fugir, não tem como fugir. Vai para Marte, não tem como. Lá vai ter um ser humano, que agora tá todo mundo já indo, né? E tal, dá para ir para qualquer lugar. Vai te trazer, sim, ou o alívio, ou a dor. Então, olha só, nosso conselho para você hoje é: pega tudo isso de ruim, aprende. E melhor, ensina. Olha só, a gente que acabasse o nosso programa hoje, quanto que a gente aprendeu com a Fê hoje aqui, né, gente? Olha, a fé é inabalável. Ela pode sim ser ativada no seu momento de maior dor.